A aula de hoje, gente, vai ser sobre queda livre e lançamento vertical, ok? Então vamos começar aí com queda livre. O movimento de queda livre, ele é um tipo de movimento MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, vou soltar, né? No caso, na queda livre, ela tem que acontecer no vácuo. Então a gente tem que desprezar a resistência do ar. Então é como se eu abandonasse, né, lá do alto uma esfera. Se eu vou abandonar ela, a velocidade inicial dela é zero. E ela vai cair livremente no vácuo. Então a aceleração dela vai ser a própria aceleração da gravidade, certo? E a distância percorrida por ela vai ser a altura que ela vai deslocar, já que ela está caindo. Então, se ele vai ser um MRUV de tal forma que eu vou ter que considerar isso. VO igual a zero, aceleração igual a G e D igual a H. Então, vamos para as equações. Como é que vão ficar as equações da queda livre? A gente tem equações do MRUV, ok? E a gente tem as equações da queda livre, como é que ela fica correspondente. Quais são as equações do MRUV que a gente viu? A gente viu a primeira, V igual VO mais A vezes T. A de Torricelli, V ao quadrado é igual VO ao quadrado mais 2AD. E a gente tem a última que é D igual VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Como que ficam essas equações na queda livre? Eu tenho que colocar VO igual a zero, substituir A por G e D por H. Então, essa aqui vai ficar V igual a zero mais GT. Então, essa aqui vai ficar G vezes T. E essa aqui, isso aqui vai dar zero, GH. Então, vai ficar V ao quadrado é igual a 2GH. E essa daqui vai ficar H igual a zero mais meio de GT quadrado. Então, essas três são as equações da queda livre. Basta eu substituir VO igual a zero, porque o corpo é abandonado, não tem velocidade inicial. Substitui o A por G e o D por H. Então, essas aqui são as equações da queda livre. Então, não se esqueçam, a queda livre, quando fala assim, o corpo é abandonado de uma altura H, significa que a velocidade inicial dele é zero, ok? Agora, e quando eu tenho um lançamento vertical para cima, né? Lançamento vertical. Nesse caso aqui, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado e que o movimento, ele é um movimento o quê? Acelerado. Ou seja, ela sai do zero e chega aqui embaixo com uma velocidade máxima. Ok? O lançamento vertical, ele é o inverso, ele é o contrário da queda livre. O corpo vai ser lançado para cima, então VO é diferente de zero. E a hora que chegar lá no topo, é que ele vai ter uma velocidade final igual a zero, certo? Então, ele é lançado com uma velocidade diferente de zero e ele desenvolve, então, ele parte com uma velocidade alta, vai diminuindo, 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 chega lá em cima, ele para. Então, o VO é diferente de zero, o V final, que é zero, eu continuo substituindo o A por G e continuo substituindo a distância por H, ok? E eu tenho que lembrar que esse é um movimento agora retardado. Então, se eu considero esse movimento de ida, esse aqui é o movimento de volta. Então, a gente tem um movimento que a velocidade vai diminuindo, então ele é um movimento retardado. Como é que ficam as equações? As equações, como é que eu uso as equações do lançamento vertical? Olha, vai ficar a primeira equação, ele também é um MRUV, né? Então a primeira equação vai ficar zero, que é igual a VO mais GT, né? O quem é zero agora é o V. Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar todas do MRUV, que são V igual VO mais AT, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD e D igual a VOT mais 1 meio de AT.
T ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Como é que vai ser do lançamento vertical? Vou colocar assim, ó, L, lançamento vertical. O V vai ficar 0 aqui, então vai ficar 0 é igual a VO mais GT, né? Vai ficar, olha, 0 é igual VO mais GT. Aqui vai ficar 0 é igual VO ao quadrado mais 2GH. E aqui vai ficar H é igual VOT mais 1 meio de GT ao quadrado. Certo? Então, as equações vão ficar assim. Então, aqui no caso ficaria assim, olha, VO é igual a menos GT. E aqui ficaria VO igual menos, porque eu ia passar para lá, né? 2GH, raiz de 2GH. Certo? Pauliane, por que tem esse menos aqui? Porque o movimento é retardado, só para indicar que aceleração e velocidade vão ter sinais opostos. Por isso que está esse menos aqui, porque o meu movimento é retardado, e lembra que é um movimento retardado? Velocidade e aceleração tem que ter sentidos opostos. Então, se o VO for positivo, a aceleração vai ser negativa, ou vice-versa, tá bom? Então, aparece esse menos porque o movimento é retardado. Então, cuidado para não confundir, tá, gente? Porque no queda livre, ele é abandonado, então a velocidade inicial que é 0. E no lançamento vertical, quem é 0 é a velocidade final, porque você lança ele com uma velocidade e lá em cima que ele para. Então aqui ele tem energia cinética nula, se eu for falar de energia, e aqui ele tem energia cinética máxima, porque é onde ele tem a máxima velocidade, certo? Se a gente estiver falando de energia. Então é isso, a gente tem essas equações, são as mesmas equações do MR e o V, porém eu substituo o A por G, porque agora a gente fala em aceleração da gravidade, e D por H, porque a gente fala em altura. Lembrando que tudo isso só é válido, né, na queda, ou melhor, na queda livre não, só é válido no vácuo. A gente sempre vai considerar a queda livre e o lançamento vertical acontecendo no vácuo, que a aceleração pode ser considerada igual a G, tá ok? Então, essa aula é bem rapidinha mesmo.